Olha pessoal, esse vídeo é daqueles que você fica com vontade de desistir do Brasil. Sim, não faltam motivos para desistir do Brasil, mas esse é aquele tipo de vídeo que você repensa um pouco sobre as nossas vidas e fala, cara, que país grotesco. Vocês devem ter visto o caso da Juliana Marins, né, a brasileira, que acabou morrendo enquanto ela fazia uma trilha num vulcão na Indonésia, né, completamente abandonado. E hoje eu vou mostrar um caso que mostra bem o retrato do Brasil, né? Basicamente, né, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sabe? Aquele lugar que adora passar pano para Hamas, para Hezbollah, adora ter amizade com ditaduras socialistas, adora passar pano para grupos terroristas ao redor do mundo, enfim. Esse local soltou uma nota oficial mostrando que não poderia buscar os restos mortais da Juliana, né? Ao mesmo passo que desembarcou há poucas horas, né, a primeira-dama do Peru, ou seja, a presidência da República do Brasil enviou um avião da FAB para trazer a ex-primeira-dama do Peru. Por quê? Porque a ex-primeira-dama do Peru, no Peru, foi condenada por corrupção e por lavagem de dinheiro. O Brasil é o lugar que vai buscar uma condenada por corrupção, por ser aliada do Lula, mas não consegue ajudar a trazer os restos mortais da Juliana. Vamos começar aqui com uma explicação sobre o resgate dela. Vamos lá. Após mais de 7 horas de trabalho, agentes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia conseguiram içar o corpo de Juliana Marins do Monte Rinjani nesta quarta-feira e transportaram o corpo da brasileira a uma base. Essa informação foi confirmada pelo chefe da agência, o Marechal do Ar Mohamed Siafi. Parte do trajeto foi filmado por um montanhista que ajudou a fazer esse resgate. Segundo o chefe da agência, Juliana foi encontrada a cerca de 600 metros abaixo da trilha do vulcão, com diversos pontos de ancoragem no caminho. O mau tempo impediu que helicópteros fossem usados nessa operação. Uma grande comoção no Brasil com a divulgação da morte dessa brasileira, que foi largada ali, não é? Pelos guias e esperou um resgate que não chegou. O corpo dela agora sendo resgatado nessa manhã. Triste mesmo, né? Aqui em Brasília o caso repercutiu muito ontem, né? A notícia da morte deixou todo mundo absolutamente triste, né? O país inteiro, também aqui em Brasília, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, foi anunciada uma investigação para apurar a demora do Itamaraty de agir. O Itamaraty, inclusive, mentiu, dizendo, e foi desmentido pela família, quando disse que, insinuando que estava monitorando o assunto, deu notícia de que o governo da Indonésia já estava atuando na área para resgatar a brasileira, etc. E era mentira. A própria família dela desmentiu isso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional disse que recebeu notícia de que disso, né, que o Itamaraty, inclusive, forneceu informações erradas, equivocadas à própria família da Juliana Marins, e, enfim, o Itamaraty não pressionou o suficiente o governo da Indonésia. Não seria difícil fazer isso, né, pelos canais diplomáticos, para que o governo agisse. Essa moça ficou 4 dias abandonada. Quer dizer, ela estava, não se sabe em que condições, se havia alguma coisa para se alimentar, se ela estava muito machucada, não se sabia de nada. Ela simplesmente era vista muito à distância, mas ninguém aparecia do governo para resgatar a brasileira, nem muito menos o governo do Brasil. A situação, a negligência do Itamaraty, que foi registrada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara ontem, chegou ao ponto de a nota do Itamaraty sobre o assunto erra o nome da moça. Eles conseguem até errar o nome da vítima de tudo isso. É uma tristeza o que a gente vê, né, como comportamento geral das autoridades aqui e de lá, da Indonésia, de negligência em relação a Juliana Marins. Sensacional a história, sensacional no sentido negativo do termo, né? Então o Itamaraty passou informações erradas para a família da vítima, da Juliana, depois soltou uma nota errando o nome da Juliana, mostrando total descaso como a brasileira fora do Brasil. Deveria ser uma das principais preocupações do Itamaraty, não com lacração com o grupo terrorista, que infelizmente é uma deles. E agora, após a confirmação da morte da Juliana Marins, a informação que o Itamaraty não poderá
pagar o translado da jovem. Vamos colocar aqui uma matéria do Grupo Metrópolis. Itamaraty, o governo não pagará translado do corpo de Juliana ao Brasil. A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, caiu de uma trilha em um vulcão na Indonésia. A morte foi confirmada na terça-feira. O governo brasileiro não custeará o translado do corpo da brasileira Juliana, morta após cair, etc, etc. Segundo confirmou Itamaraty ao Metrópolis nesta quarta. Abre aspas, né? Não há base legal nem dotação orçamentária para o Estado custear translados, fecha aspas, reforçou a paz. As despesas da repatriação do corpo de Juliana devem ficar por conta da família. O decreto número 9.199 de 2017 estabelece que a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário, daí tem todo, entenda o caso. Então é óbvio que aqui eu não tô colocando a culpa no Lula, tá? No caso da Juliana, a culpa não tô dizendo, a culpa do Lula não quis trazer. O que eu tô dizendo é, o Brasil é o tipo de lugar que você tem um decreto, o tal decreto número 9.199 de 2017, onde impede, né, a dotação orçamentária e a tipificação jurídica para você fazer o translado de um corpo de uma brasileira que morreu em outro lugar, né, completamente abandonada por lá. Mas ao mesmo passo, o Brasil é esse lugar aqui, ó, onde não tem nenhum decreto, né, desculpa até a risada, não tem nenhum decreto sobre isso daqui. Ex-primeira-dama do Peru chega a Brasília em avião da FAB. Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes que a justiça a sentenciasse a 15 anos de prisão. O marido dela, o ex-presidente Ollanta Humala, foi preso. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil nessa quarta-feira em avião da FAB. O Itamaraty confirmou o horário de chegada, etc. A presidente do Peru, Dina Boluarte, concedeu salvo-conduto para permitir que Nadine deixasse a embaixada brasileira em Lima e viajasse para o Brasil. A Nadine, ela foi condenada aqui. Nadine e Humala, o marido dela, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, atualmente o Novo Honor, né, que deve voltar a ser Odebrecht porque ninguém é punido mesmo, então por que a Odebrecht vai ficar fingindo que ela tem um novo nome, né? Para a defesa de Humala, o caso tem paralelos indiscutíveis com a Lava Jato, ou seja, a Lava Jato brasileira, lembra que prendeu uma série de políticos, né? Onde notem, né? O PT nem foi o partido mais investigado da Lava Jato, foi o PP, né? Então essa coisa, a Lava Jato perseguiu a esquerda. Não, o partido mais investigado da Lava Jato é o PP. E também não tem ninguém preso do PP, nem do PT, nem ninguém, né? A Lava Jato teve vários tentáculos em outros países, além do Brasil, né? Um desses países foi o Peru. Lá também teve uma parte da Operação Lava Jato, na investigação Brasil-Peru, sobre corrupção. Por quê? Porque a Odebrecht também estava atuando lá, estava atuando do jeito que a Odebrecht atuava durante os governos petistas, né? Durante, sobretudo, o governo Dilma I, sobretudo, no Dilma 2, né? Daquele jeito, né? Paga dinheiro, paga propina, faz doação para políticos de todos os lados. Depois que esses políticos ganham a eleição, eles fecham contratos superfaturados com a Odebrecht, eles vão ajudando e propina para lá e propina para cá, e lista o Odebrecht para cá e lista para lá, enfim. Dessas pessoas envolvidas na Operação Lava Jato do Peru, estava a Nadine e o Humala, que chegou a ser preso, né? E a Nadine se refugiou numa embaixada brasileira com a vitória do Lula, né? E com a Lava Jato sendo sendo criminalizada no Brasil. Tudo que a Lava Jato fez estava errado, tudo que a Lava Jato fez era perseguição, e e a ideia da Lava Jato era prender o Lula, e aí o Lula conseguiu provar isso, mas aí de repente o Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, que não tem nada a ver com o Lula, foram soltos também, enfim, e aí acabou a Operação Lava Jato. E acabou aqui no Brasil, lá no Peru ela continua, mas a Nadine aproveitou que o Lula tinha sido um cara preso na Lava Jato para dizer: Lula, sabe esse processo que te soltou aí? Tá tentando me prender aqui. E o Lula, sem querer saber as provas, né, do envolvimento, e as provas são robustas, enviou um avião da FAB para buscar uma condenada por corrupção e por lavagem de dinheiro com avião da FAB, né? A justiça peruana condenou Humala e Nadine após investigações que apontaram que o ex-presidente recebeu 3 milhões de dólares da Odebrecht e outros 200 mil de chaves para financiar suas campanhas presidenciais de 2006,
e 2011, né? Então, assim, várias e várias provas, um monte de gente que vai ser, né, vai ter que ser presa. Além da pena de prisão, o Mala terá que pagar uma multa de 10 milhões de soles, cerca de 15,7 milhões de reais. Então, assim, olha essa parte. O Mala foi o primeiro ex-presidente peruano a ser julgado no escândalo de corrupção do Odebrecht, que envolveu também outros 3 mandatários do país. Alan Garcia, que se suicidou em 2019 quando a polícia chegou em sua casa para prendê-lo. Alejandro Toledo foi condenado a 20 anos de prisão por receber propinas em troca de contratos com o governo. E o Pedro Pablo Kuczynski, posso estar falando errado, eu não me importo também com esse cara, está em prisão domiciliar enquanto aguarda a conclusão das investigações. E aí depois veio esse Humala, e a esposa desse Humala é a Nadine, que já está em território brasileiro, né? E além de tudo isso, ainda teve isso aqui. Fábio põe sigilo de 5 anos em gastos para trazer ex-primeira-dama do Peru. Vocês se lembram daquela promessa do Lula de acabar com os sigilos do Bolsonaro? E eu achava e acho que o Bolsonaro colocou sigilo em muita coisa e tinha que derrubar sim os sigilos do Bolsonaro. Mas aí o Lula tirou os sigilos do Bolsonaro e colocou em sigilo um monte de coisa do próprio Lula, da própria Janja, e agora até da Janja peruana, né? Colocando aqui em sigilo de 5 anos os gastos para trazer a ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. Então entenda isso, né, que eu quero dizer. O Brasil é o lugar, e óbvio que eu não estou colocando a culpa no Lula por não ter trago ou trazido a Juliana Marins, tá? Eu sou uma pessoa honesta. Culpo o Lula do que ele merece culpa. E como vocês sabem, é bastante coisa. Dessa não me parece também não me parece que houve um esforço político do Lula, tá? Que eu saiba, pode ser que teve, e ele esbarrou nesse decreto. Mas o Brasil é um lugar que tem um decreto que impede que nós possamos trazer de volta uma filha do Brasil, né? Independente, eu vi gente falando que ela era de esquerda, eu vi umas postagens dela em referência ao Lula. Gente, sinceramente, se você é o tipo de pessoa que quando uma pessoa morre, quer saber qual a ideologia dela, acho que aqui não é o canal pra você tá? Então, não quero saber se ela é de esquerda, não, isso não me importa. Era uma filha do Brasil, era uma brasileira, estava em outro país, foi completamente abandonado por esse país. E agora vai ser abandonado também pelo Itamaraty brasileiro. O Brasil é o lugar onde se tem um decreto que impede o translado do corpo de uma filha do Brasil, mas autoriza que a Força Aérea Brasileira vá buscar uma condenada por corrupção. É muito triste, né? Eu tenho até algumas outras coisas que eu queria colocar, né? Como quando o Lula lutou muito pelo refúgio a Cesare Battisti, né? Um militante esquerdista que na década de 70, se eu não me engano, matou uma série de pessoas. Lula lutou muito para manter ele no Brasil, deixar ele aqui. Luta ideologicamente, né? Eu estava na Argentina agora há pouco e tinha muitas manifestações pró-Cristina Kirchner e contra Cristina Kirchner. Pró-Milei e contra Milei. Cristina Kirchner foi condenada, assim, por desviar muitos e muitos milhões. E dos apoiadores da Cristina, todo mundo falava que gostava muito do presidente Lula. Lula que ligou para a Cristina Kirchner para se solidarizar-se com ela após a condenação por corrupção da Cristina Kirchner. Ou seja, Lula se importa com pessoas fora do Brasil. O Estado brasileiro se importa com pessoas que estão fora do Brasil, desde que eles sejam companheiros independente do erro deles. Uma filha do Brasil, como o caso da Juliana Marins, aí é decreto. Aí tem um decreto que impede. Força aí pros amigos dela, pros familiares dela, e força pra você que é brasileiro, né? Espero que você não tenha nenhum problema se você vai acabar saindo do Brasil. Porque se esse problema não for uma condenação na Lava Jato, aí o Itamaraty vai lavar as mãos pra você. É isso, pessoal. Inscreva-se aqui no meu canal, me siga nas outras redes sociais, sobretudo no Instagram. Forte abraço.